Neste vídeo vamos falar sobre realidades paralelas, vamos falar efetivamente da forma como nós podemos escolher ou saltar para a realidade paralela que mais se adequa à nossa melhor versão ou, claro, ao atingimento de tudo aquilo que nós desejamos efetivamente realizar. Mas isso é já de seguida, logo a seguir, mas claro, a introdução, que é agora. Eu tenho falado em realidades paralelas. Por exemplo, eu neste preciso momento optei por estar numa realidade na qual estou, por exemplo, a gravar um vídeo dentro do meu carro para que tenha melhores condições de som e, claro, também melhores condições para que tu me possas ver melhor e, claro, também ouvir efetivamente melhor, como te falei, relativamente ao som. Isto significa que eu optei estar a fazer um vídeo diferente. Vídeo esse que será, portanto, neste caso, um vídeo de realidades paralelas e de uma realidade dentro, neste preciso momento, do meu próprio veículo, para que tu, claro, me possas ver e ouvir. Então, isto também, ao mesmo tempo que está tudo interligado, significa que nós vivemos numa realidade paralela da nossa escolha. Isto significa que existem milhões e milhões de realidades que têm a ver exatamente com a nossa imaginação e com a escolha. Eu falo, muitas das vezes, e como já tu sabes perfeitamente, eu já falei inclusive sobre o Reality Transurfing. E o Reality Transurfing nada mais nada menos é do que também um pouquinho a ciência e a física quântica associada à lei da atração. E isto fala exatamente, o Reality Transurfing fala sobre as várias realidades existentes, ou os milhões de realidades existentes que têm a ver exatamente com a tua escolha e com a tua atenção. Resumidamente, isto será um pouco assim. Não existe passado, não existe futuro, existe sim um presente. E ao existir presente significa que existem milhões de possibilidades para que eu, continuadamente a viver no presente, possa escolher o caminho correto de acordo com aquilo que eu considero que é melhor para mim, ou para a minha melhor versão. Mas também, ao mesmo tempo, isto tem a ver com a tua e a minha atenção. Ou seja, todo o nosso pensamento, toda a nossa forma de pensar, toda ela pode estar ligada àquilo que nós realmente desejamos, mas também, como também fala o Reality Transurfing, podemos estar ligados a um denominador comum, a um pensamento comum, a que vulgarmente é chamado de pêndulo. E o pêndulo é uma forma de pensamento comum. É, neste caso, uma ideia comum de pensamento que, por exemplo, poderá ser uma forma de política, por exemplo, ou poderá ser, por exemplo, um interesse clubístico. Isto significa que existe um pensamento, um denominador comum de pensamento que será, portanto, pertencente a um grupo ou uma sociedade. Isto há que ter também atenção que eu e tu, que temos a nossa forma de pensar, temos que saber distinguir realmente que existe os tais pêndulos e existe uma outra forma de pensar que é isoladamente a minha e a tua. Se conseguirmos entender que esta forma de pensamento comum será, portanto, uma interligação social para que nós nos identifiquemos com um grupo, ou com uma sociedade, ou com um país, por exemplo, ou com vários grupos do mundo, isto significa que poderá não ser exatamente o mais adequado à minha própria realidade. Isto para teres uma noção do que é que eu quero dizer. Vamos imaginar, por exemplo, que existe alguém que, por exemplo, não gosta de um presidente de um determinado país. E nós, ao não gostarmos, estamos exatamente também a dizer que não gostamos daquela ideia. Isto significa que nós, ao não gostarmos de alguém ou de algo ou de alguma ideia, significa que estaremos também a dar continuadamente força, porque o universo não entende que o não querer ou o querer não são faces da mesma moeda. Então, há que entender que os pensamentos ou os denominadores ou comuns de pensamento serão efetivamente algo que pertence
É um grupo ao qual, por exemplo, eu como indivíduo poderei até não pensar, mas que acabo por aceitar porque me insiro num determinado grupo, certo? Então há que ter a noção efetiva de que tudo aquilo que nós pensamos já existe numa outra realidade paralela. Então, como é que nós mudamos ou conseguimos saltar de uma realidade paralela para outra, de forma a que consigamos realmente realizar ou ser a nossa melhor versão? Acima de tudo é distinguir o que é o denominador comum, o que é o pensamento comum e o que é o nosso. E saber que as nossas ideias ou aquilo que se adapta a nós poderá não ser adaptado a uma sociedade. E há que, efetivamente, fazer esta distinção. Primeiramente, seria esta situação. Numa outra situação, numa situação secundária, teremos que também, ao mesmo tempo, perceber que nós conseguimos, através da nossa atenção, já ter tudo realizado. Ou seja, nada neste preciso momento, se eu penso, se eu imagino que é realmente o que faz a ligação a todas as realidades paralelas, significa que, se eu consigo imaginar, significa que já existe numa outra realidade paralela. Isto simplesmente será isto. Vamos imaginar. Eu neste preciso momento estou a fazer um vídeo no meu carro e vamos imaginar que eu quero neste preciso momento um carro diferente, quero trocar de carro e quero um carro de uma outra cor, de uma outra marca. A partir do momento em que eu consiga imaginar, já existe. Então, o que isto quer dizer efetivamente é que eu consigo, através da minha imaginação, perceber que existe efetivamente já um outro veículo numa outra realidade paralela. E isto tem tudo a ver exatamente com o quê? Com sintonia. Isto é sintonizar uma frequência. Ou seja, eu terei que dar atenção a uma realidade paralela, terei que dar atenção a um veículo efetivamente diferente que eu quero manifestar. Por exemplo, o que eu tenho que fazer é sintonizar como se fosse um rádio. Tenho que imaginar, tenho que sentir que efetivamente já terei esse próprio veículo. Certo? Então, o que isto quer dizer é que temos que perceber, de acordo também com a explicação que eu estava a dar anteriormente, e que está tudo interligado, tem a ver exatamente com isto mesmo. A minha atenção, os pêndulos, os denominadores comuns, o pensamento, tudo isto emite uma frequência. E então a única coisa que tu tens e o que eu tenho que fazer, efetivamente, é sintonizar o canal correto. E sou eu e tu, através da imaginação, do sentimento e, claro, obviamente, da atenção, que temos o poder de mudar o canal que pretendemos. Ou seja, acima de tudo, quando queres realmente saltar de uma realidade paralela para outra, o que tens que fazer é observar tudo aquilo que tu efetivamente pretendes, saber que já existe uma outra realidade paralela e simplesmente só tens que imaginar aquilo que tu queres, sentir e dar atenção. E depois, a partir daqui, tens que fazer é deixar que o próprio universo faça o seu trabalho, porque tu, como co-criador e como co-criadora deste universo, de tudo o que existe, já tens tudo em qualquer realidade paralela existente e que podes transformar na tua realidade atual, simplesmente com estas 3 pequenas chaves que podes utilizar a teu favor. E com isto, eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se te foi útil, não te esqueças, claro, de te inscrever no canal, falar aos amigos e, claro, acima de tudo, ser feliz. Despeço-me com muita paz, muito amor. Namastê.